E é a partir daqui que nós vamos entrar em direito empresarial. Tudo bem? Bom, direito empresarial, eu peguei os principais tópicos das últimas provas. E aqui eu vou fazer um paralelo com o direito civil em contratos e obrigações. Bacana? Vocês vão tendo vou jogar uns inputs aí, vocês vão tendo bastante informações. Bacana? Direito empresarial, o que vem caindo bastante na OAB, o que já caiu bastante na OAB são os principais pontos. Também não tentem esgotar as matérias, os principais pontos estão aqui. Conceito de empresário, 966 do Código Civil. 966 do Código Civil é importantíssimo, porque ele vai conceituar o empresário. Ele vai nos dizer que é a teoria italiana de empresa. Quem que é o empresário, meus amigos? É aquele que exerce atividade econômica de maneira habitual e profissional. O que quer dizer habitual e profissional? Se eu pego essa caneta, apenas essa caneta, e faço uma única venda para essa moça, só isso, eu não sou empresário, concorda? Não tenho uma habitualidade. Vai faltar o requisito da habitualidade, vai faltar o requisito da profissionalidade. Eu só fiz uma venda. Agora, meus amigos, se eu compro 10 mil canetas e viro um distribuidor, opa, óbvio, preenchi o requisito da habitualidade, preenchi o requisito da profissionalidade. Para que eu preciso ter, por fim, e esse cidadão que pratica atividade econômica, habitual e profissional, tem que exercer esta atividade de maneira organizada para a circulação de bens e serviços. Caio, que cargas d'água? O que é organizada? O que é uma atividade organizada? Meus amigos, atividade organizada, vocês precisam saber que são os 4 fatores de produção, que sem os quais nós não conseguimos criar um bem ou prestar um serviço. Primeiro, capital. Ninguém faz nada sem dinheiro. Somos um país capitalista. Sim ou não? Um mundo, né? Praticamente. Segundo, tecnologia. Está aí hoje, nós estamos chegando, todo mundo advogado 4.0, né? Todo mundo com medo de perder emprego, não só advogado, como banco. Tecnologia, sem tecnologia você não produz, não tem jeito. Terceiro, mão de obra. Mão de obra. Mão de obra pode ser tanto própria ou de terceiro. Ou de terceiro. E insumo, que é matéria-prima. Então, juntando esses 4 fatores de produção, capital, mão de obra, tecnologia e insumo, você tem uma atividade organizada. Então, a OAB pode cobrar de vocês, meus amigos, a literalidade do 966, que eu creio que, diante da dificuldade das provas da OAB ultimamente, não vai mais cair com a literalidade do 966. Ela pode querer confundi-los, dizendo que faltou um requisito da habitualidade, ou então faltou um fator de produção e por isso não é considerado uma atividade de empresário. Tudo bem até aqui? Está muito abstrato ou não? Saindo daqui... Douglas não está aqui, né? Depois ele fala. Lá no parágrafo único do 966 vai ter exceção. Ok? A exceção, que também é importante, também cai na sua prova. Quem não será considerado empresário? Quem não será considerado empresário? Mesmo que tenha habitualidade, profissionalismo, de maneira organizada, que circula bens e serviços. Quem? Aquele profissional intelectual. Ok? O médico, o advogado, o engenheiro, que pratica uma atividade que tem caráter literário, artística ou cultural. Pega essas palavrinhas que no material, fica com isso em mente, não precisa decorar artigo. Pega a palavra-chave que vocês vão conseguir, na hora, lendo, você vai dar um insight, entende? Vai dar um negócio e falar assim, caramba, eu já vi isso em algum lugar, vou nela. Já aconteceu isso com alguém aqui? Caramba, entendeu? Bom, aí vai vir o 966, parágrafo único. Salvo se constituir um elemento de empresa. Que raio é isso, Caio? O que é elemento de empresa? Vocês vão fazer um sinalzinho de igual e colocar perda da pessoalidade. Ora, aquele cidadão, aquele profissional intelectual, ele inicialmente não era considerado empresário. Eu ia até o consultório dele, médico, para procurar o serviço deste médico. Mas ele cresceu, ele foi tão grande, a crescida dele, a pujança dele no mercado foi tão grande que ele criou uma empresa. Hoje ele é um sírio-libanês. Então ele criou um elemento de empresa. Ninguém mais vai procurar aquele médico só. Vão procurar hoje o hospital. A OAB vai deixar claro para vocês se
teve elemento de empresa ou não. O que eu devo focar se teve elemento de empresa ou não? Perda da pessoalidade. Não teve perda da pessoalidade? Não tem elemento de empresa. Se teve a perda da pessoalidade, tem elemento de empresa. E, portanto, será considerado empresário. E não vai estar na exceção. Tranquilo? Jura por Deus? Já tem uns que já estão assim, né? Direito empresarial é foda por isso, né? Os caras me sacaneiam depois do almoço, entendeu? Os caras colocam o Felipe antes do almoço e eu aqui. Se bem que também é muito... Isso aqui pode cair, tá? Eireli. Eireli eles gostam, porque Eireli na prática dá para fazer muita coisa legal. Tá? Então, o que é o Eireli? 980A do Código Civil. 980A do Código Civil. Empresa individual de responsabilidade limitada. Quando eu falo responsabilidade limitada, tranquilo? Esse conceito ou não? Responsabilidade limitada, o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. Bacana, né? Tem uma personalidade jurídica própria, ok? Autonomia funcional, autonomia econômica, autonomia jurídica. Bacana? Bom, o que eles pedem? Isso daqui. É um único titular. Eireli é um único titular, uma única pessoa que vai constituir uma Eireli. E a prova da OAB, ela fala assim, ó, por ele ser o único titular, ele não pode nomear um terceiro administrador. Mentira! Claro que pode. O administrador não é titular da empresa, não é titular do Eireli. O administrador, ele só vai fazer a gestão. Então, ele é o único titular, mas pode sim nomear um administrador terceiro. Tudo bem? Pode ser ele ou outro. Bacana? Segundo, o famigerado a integralização de 100 salários mínimos. Né? Se você não lembrar nada de direito empresarial, eu acho que isso deve vir numa memória remota. Né? Eireli tem que integralizar 100 salários mínimos, no mínimo. E o que é interessante? Isso aqui, será que a OAB vai pedir? Vamos um pouquinho mais a fundo. Um pouquinho só mais a fundo. Tem que ser à vista. Não pode parcelar. Tudo bem? Então o cidadão hoje tem que tirar 90 pau. Quanto que está o salário mínimo aí? Cadê o Felipe? 954. Então põe aí. Vezes 100, 95.400. Quem hoje, gente, começa uma empresa com 95 mil? Né? É difícil. É ou não é, Oswaldo? É complicado. Então aqui pagamento à vista. Bacana? Pagamento à vista. Terceira informação. Inclusão. Faltou um C aqui. Inclusão. Eireli ao final. Ou da firma ou denominação. Duas informações importantes aqui. Primeiro, você tem que inserir no nome empresarial a sigla Eireli. Bacana? E o nome empresarial de Eireli pode ser, vocês lembram? Ou firma ou denominação. Firma é aquele que você usa o patronímico, o nome do cidadão. Caio.Sanas. Caio F. Sanas, pastelaria limitada. Isso é firma. Isso é firma. Denominação, eu posso me utilizar daquele elemento fantasia, título de estabelecimento, Banco Itaú. Eireli pode adotar os dois, ou um ou outro. Legal? Figurar uma única vez. Esse cidadão, que é o único titular, só pode ter uma Eireli. Ele não pode ter 2, 3 ou 4. Ele só pode ter uma Eireli. Tranquilo, né? A OAB vai querer confundi-los dizendo, ele pode ter uma Eireli, ele é o único titular, mas ele pode ter várias Eirelis. Mentira também. Ela gosta de enganá-los. Ela gosta de enganar todos nós. Eu fui enganado também, mas eu passei. E vocês vão fazer o mesmo. Tá? Caio, você fala 42, gente. Não precisa acertar 80. Normalmente são aqueles alunos que entram na faculdade, no primeiro ano, você fala, o que você quer ser da vida? Desembargador. E nem sabe o que é. Normalmente esses caras aí que querem acertar 80, né? Não precisa. Acerta 41, 40. É isso que você precisa. Tá bom? 3. Poderá ser oriunda da concentração de cotas. É assim? Você teve um caso assim na sua sala, né? Ou você que era desembargadora? Tá, entendi. Poderá, isso aqui caiu recente, 2 provas atrás. Poderá, parágrafo 3º do 980A. Eireli poderá resultar da concentração de cotas. O que é concentrar cotas? Suponhamos que eu e meu amigo Felipe, professor que sucedeu a Vanessa,
temos uma sociedade simples, uma sociedade limitada, eu e ele. Nós dois somos sócios de uma empresa, ok? Então eu tenho 50% das cotas e ele também tem 50% das cotas. Bacana? Suponhamos que por algum motivo, tá, vão matar ele. Ele morreu e aí eu vou ter que extinguir a minha empresa, gente. Não faz sentido eu extinguir minha empresa. Até porque hoje ela tem uma função social, vocês concordam? Ela paga imposto, ou era para pagar. Ela contrata empregados, tá, de maneira regular, ou era para ser regular. Enfim, eu vou concentrar as cotas que eram do Felipe para mim. E aí eu vou transformar aquilo que era uma sociedade limitada no Meirelli. No Meirelli. Eu vou concentrar as cotas que era daquele cidadão. Então a OAB vai dizer o seguinte, vai ser com certeza uma sociedade limitada, que o cidadão ou morreu, ou então teve uma dissolução parcial, um sócio saiu, e ele quer transformar em Eireli. Pode, porque o parágrafo 3º do 980A permite, eu posso concentrar as cotas. Pode resultar da concentração de cotas. E a pegadinha, pessoal, está aqui, ó. Independentemente do motivo que gerou. Quando a gente lê isto na prova, independentemente, você fala, está errado, né? Você já fala, sempre, essas palavrinhas a gente sempre pode achar que está errado. Aqui não, está certo. Independentemente do motivo que gerou essa concentração. O Felipe pode ter sido morto, o Felipe pode ter apenas quis sair, ou eu excluí ele, não importa o motivo. Independentemente do motivo, eu posso transformar qualquer sociedade no Meirelli. Tranquilo até aqui? Jura? Oswaldo, tranquilo? Novidade, Instrução Normativa 38, pessoal, do DREI. Instrução Normativa 38 do DREI, isso aqui pode cair na prova, tá? Até agora não caiu desde quando o DREI publicou essa instrução. Antigamente tinha um baita imbróglio aí de jurisprudencial e doutrinário, se era só pessoa física que podia ser titular ou não. A lei, ela não é clara, o Código Civil fala pessoa, não fala jurídica, e aí advogado é foda, né, doutrinador, né? Pessoa, mas jurídica ou física, né? Sempre tem uma coisinha. Aí veio em 2007 falou que tanto faz, pessoa física ou pessoa jurídica poderá ser titular de Eireli, tanto uma quanto outra. Ok? Isso é muito bom, né? Você pode criar holdings, né? É bacana. Legal. Esse cara aí, o Eireli, é diferente do empresário individual. Tudo bem? Eu vou até fazer um negócio aqui. No Brasil, só existem 3 formas de você empresariar. Só 3 formas. Primeiro é por esse empresário individual. Ok? Se vocês quiserem colocar, só para poder ficar mais fácil, coloca pessoa física. Pessoa física que exerce a empresa. Ele tem CNPJ, mas não tem personalidade jurídica. Eu vou explicar agora. A segunda forma de empresariar, meus caros amigos, por uma Eireli, como nós acabamos de ver. Ok? E a terceira forma é como? Coletiva. Por meio das sociedades. Tudo bem? Até aqui? Só pode empresariar dessas 3 formas. Aqui nós matamos, Eireli. Agora nós vamos para esse cidadão aqui. Para o empresário individual. Peguei os principais pontos que pode cair na prova. Primeiro, ele tem CNPJ, mas não tem personalidade jurídica. Ele tem... e na prova, Caio, como eu vou saber? Opa, ou vai falar empresário individual, que vai ser ele, ou só empresário, que vai ser cidadão, ou se não for, vai falar que é empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, vai deixar expresso. Se não tiver o Eireli na prova, está falando desse cidadão aqui. Beleza? Se não tiver Eireli, está falando desse cidadão aqui. Então o cara tem CNPJ, mas não tem personalidade jurídica. Se ele não tem personalidade jurídica, a responsabilidade dele é ilimitada. Quem falou? Boa. Ilimitada. Então, mais essa informação. Pessoa física que exerce a empresa. Então, Caio, por que eu crio esta porcaria? Para benefício fiscal, gente. Benefício tributário, benefício trabalhista, tem menos encargos. Ok? Só para isso que serve esse cidadão. Só para ter benefício. Entra no Simples Nacional, enfim. Legal? Isso aqui nunca caiu. Analfabeto pode ser empresário? Pode, desde que tenha procurador nomeado numa escritura pública. Então, o analfabeto pode ser empresário. Lembra que a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso na outra aula?
Bacana, empresário individual? Gente, é batidão por causa do tempo. Tá bom? Tá tranquilo? Qualquer coisa, levanta a mão. Ah lá, ó. Sociedade entre cônjuges. É possível? Aí eu brinco na aula, assim, o cara é burro, né? Ou a mulher, né? Casa e não tá feliz, vai criar empresa junto, cara. Pra quê? Né? Enfim, 977. Pode criar sociedade entre cônjuges? Pode criar. Desde que o regime não seja de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens. Pessoal, notem que eu falei obrigação, que eu falei separação obrigatória e não a convencional. Obrigatória. Que eu acho que a Vanessa tratou um pouquinho, que é aquela que está na lei. Tá bom? E aí, olha que interessante isso. Isso aqui pega bastante gente, pessoal. Bastante gente na prova. É o 978 do Código Civil. O empresário pode alienar os bens da empresa independentemente de outorga conjugal ou a empresária de outorga uxória ou marital. O empresário pode alienar os bens da empresa, imóvel, qualquer bem, sem outorga conjugal? Pode. Por que, Caio? Porque a atividade empresarial é dinâmica. Imagina, por exemplo, uma imobiliária, uma holding patrimonial da qual você vive de compra e venda de imóvel. Você, todo imóvel você tem que ir lá no seu esposo ou na sua esposa para falar, meu amor, vendi, tudo bem? Não dá. A atividade econômica é rápida, é dinâmica. Então, tudo bem? E de novo aqui vai vir, ó, independentemente do regime de casamento. Independentemente do regime de casamento. Qual que é a conclusão disso? Casei, tá? Criar empresa, gente. Já taca tudo para a empresa, fica mais fácil de você. Se você, lógico, bens, né? Se tiver bens, jogar isso quando vocês tiverem os seus clientes. Fica mais fácil de você alienar. Independentemente do regime de bens. Dentro da lei, tá, gente? Não é fraude e ameação, não, pelo amor de Deus. Tá bom? Isso também cai. 978. Legal? Bacana. Registro. O registro da empresa. Vocês lembram onde que a gente pode registrar uma empresa? Pode ser ou na junta comercial ou no cartório. A junta na prova nunca vai vir como junta comercial. Vai vir como registro público de empresas mercantis. Tá? Dificilmente vem junta. Bacana? Porque junta comercial é estadual, então a prova é nacional. Ou eles podem falar só junta comercial, mas nunca será falado assim, junta comercial do Estado de São Paulo. Vai ser registro público de empresas mercantis. Ou no cartório civil de registro de pessoa jurídica. Bacana? Só tem esses dois lugares. Aqui vocês podem colocar o registro público de empresas mercantis e no cartório. Questão de segunda fase da OAB. Última. Empresário rural. Ele é facultativo. Quando eu digo o empresário rural, remeto à ideia daquela atividade rudimentar, aquela atividade da família que vive do leitinho, que vive da última, na segunda fase, isso, caiu, exatamente. Então, é facultativo a este empresário rural. Tudo bem? Suponhamos que seja uma JBS da vida, um agronegócio. Lógico, vocês entendem? A dissonância, lógico que esse cara vai ter que registrar para ser regular, entende? Legal, agora aquela família é facultativo. E aí, Oswaldo, quero ver se você lembra que você acordar. Presta atenção, meu amigo. Tô brincando. O empresário rural pode falir? O empresário rural pode falir? Só se ele for registrado. Se ele for registrado, ele vai poder falir. Ele vai poder impedir falência. Recuperação judicial. Tudo bem? Bacana? O que eu coloco aqui? O 966 vai falar o conceito de empresário, o 967 vai falar o registro é obrigatório. O registro é obrigatório das empresas. Para quê? Então, o registro, pessoal, ele é condição de regularidade. Condição de regularidade e não condição de existência da empresa. Então, uma empresa, ela pode existir sem estar registrada. Ela vai ser considerada irregular e não inexistente. Tá bom? Então, o cara que pratica atividade, algum desses caras aqui não registra, ele é irregular. Ele não é inexistente.
Tudo bem? Então vai ter uma questão que vai falar assim, o empresário, não sei por qual motivo, não registrou. Não registrou. E aí fez contratos com fornecedores e não cumpriu essas obrigações. Não cumpriu essas obrigações. Aí ele vinha questões dizendo, não pode cobrar ele porque essa empresa não existe. Mentira, ela existe. Você pode cobrar, ela só é irregular. A responsabilidade desse cara vai ser ilimitada. Posso atingir tanto o patrimônio da empresa quanto o patrimônio pessoal. Leia-se CPF e NPJ para ficar mais fácil. Tudo bem? Tranquilo quanto ao registro, gente? Obrigatório, como condição de regularidade e não de existência. Tudo bem? Aí a gente entra agora na lei de falência, tá bom? A gente entra na lei de falência, quais são os principais artigos que eles gostam de pedir. Primeiro é o 83. Primeiro é o 83. Lembra desse rolzinho? Que são os débitos, os créditos concursais, concorrem um com o outro. Se concorrem um com o outro, tem ordem de preferência. Legal? E aí eles querem que vocês gravem isso. Né? Isso aqui te fará um bom advogado, será? Não sei, mas eles pedem isso. Tá bom? Qual que é a primeira? Trabalhista. Trabalhista. E alguma vez... Foi você, né, Oswaldo? E alguma vez o Oswaldo, dando aula aqui, ele falou, poxa, cara, tive um professor que, inclusive, na prova, falou que o primeiro era tributário. Não, gente, pelo amor de Deus, é literalidade da lei, 83. Trabalhista. Créditos trabalhistas limitados a 150 salários mínimos. Legal? Primeiro, o que é interessante falar aqui? Ou acidente de trabalho. Acidente de trabalho não tem limite de valor. Pode ultrapassar esses 150 salários mínimos. E a outra informação é que o STJ hoje considera que aqui também entra o honorário de advogado, porque é débito alimentar. Considerado débito alimentar. Mas limitado a 150 salários mínimos. Bacana? Tranquilo até aqui? Então, primeiro, trabalhista. Limitado a 150 salários mínimos. Acidente de trabalho? Sobe. Legal? Pode subir. Segundo, créditos com garantia real até o limite do bem gravado. Também caiu na prova do OAB literalidade desse inciso. Literalidade desse inciso. E aí, leva a erro, muitas das vezes, porque a gente acha que o segundo é tributário, né? Então, se o primeiro é trabalhista, né? Trabalhista tem preferência em tudo, né, gente? Daqui a pouco, o advogado trabalhista ele tem que ter cadeira preferencial, né? Eu falo isso com o Felipe. E exige, né, cara? Daqui a pouco tem a cadeira vermelha aqui, ou amarela, né? Advogado trabalhista tem uma roupa amarela, gravata roxa. Repara pra você ver isso aí. É fácil identificar. Terno marrom, gravata roxa, blusa amarela, é trabalhista, velho. Não tenha dúvida. Crédito com garantia real até o limite do bem gravado. Legal? Essa é a segunda. Tudo bem? Aqui eu quero que vocês façam o seguinte. Nunca caiu, tá? É algo bem complexo, mas eu acho que é interessante colocar. Esse cara que tem garantia real, ele pode pedir falência do cara? Ele pode pedir a falência do cara? Entendimento do STJ, gente, é o seguinte. Não pode. Esse cara aqui, ó. Então só tem um cara, não tem um rol de credores, só tem um cara, e o cara que tem crédito com garantia real, ele não pode pedir, salvo se ele abrir mão dessa garantia. Se ele abrir mão dessa garantia real, hipoteca, enfim, ele pode pedir a falência. Entendimento do STJ. Difícil cair? Acho difícil, mas não é improvável, porque as provas do OAB em direito empresarial vêm sendo mais difíceis. Tá? Vêm sendo mais difíceis. Terceiro, créditos tributários. O que é importante saber? Aqui não entra as multas tributárias, apenas créditos tributários. Apenas créditos tributários. Multa vai entrar lá embaixo. Ok? Crédito com privilégio especial. Vai ter as alíneas. Peço aos senhores para remeto-vos à leitura dessas alíneas, tá? Mas só saber mesmo quais são os créditos com privilégio especial. Pós-privilégio geral, depois quirografário, e aqui vai entrar as multas. Tá? Multas contratuais e tributárias. Então, os contratos que estão inadimplentes, aqui, quirografário. Mas eventuais multas oriundas desses contratos, vai entrar aqui. Tudo bem? Desce mais um degrau.
E por último, crédito subordinado. O que é interessante do crédito subordinado? Pessoal, aqui são os créditos referentes a prolabore de sócio, do administrador da empresa, e não administrador judicial, administrador da empresa. Então vai ter uma questão que o carinha, o administrador de uma empresa, bate lá no escritório do advogado e fala assim: ô doutor, tudo bem? Eu estou indignado porque eu sou administrador de uma empresa e eles estão me devendo. Quando eu fui ver a minha ordem de recebimento do crédito, eu estou em último. Eu sou considerado crédito subordinado, é verdade. Tá bom? Quem não é, vão ser os extras concursais, que é o administrador judicial. Esse cara tem preferência. Então a OAB vai confundi-los. A administrador judicial e a administrador da empresa. São coisas distintas. São primos, mas não são irmãos. Bacana? Legal? Então nós vimos lá o artigo 83 que fala dos concursais. Esses aqui são os extra concursais. Qual que é o grande jump aqui? Esses caras, o débito, o crédito deles teve origem após a decretação da falência. Então, na questão, você vai ver como que eu sei que é concursal ou extraconcursal. Através... Isso. Teve decretação da falência? Então, administrador judicial, por exemplo, os honorários dele não é após a decretação da falência, o juiz decreta a falência, nomeia seu administrador judicial, começa a pagar ele. Esse cara é extraconcursal, recebe primeiro. Tudo bem? E seus auxiliares, aí vem, olha lá, ó, de novo, trabalhista, acidente de trabalho. Mas é lógico, justo, os caras estão lá trabalhando ainda na empresa após a decretação da falência. Tudo bem? As operações não necessariamente irá parar. Tudo bem? Tranquilo? Custas do processo de falência, caiu também esses dias. Gente, o Brasil é o seguinte, é país burocrata. Então, tem a PITA. Ah, tem custa judicial que tem que pagar? Tem. É extraconcursal, ele é extraconcursal, tudo bem? E crédito também da massa falida, crédito, custas judiciais. Então, suponhamos que a massa falida foi vencida num processo, ela pode ser condenada em sucumbência, tá? Isso daí também tem preferência, ok? Então, extraconcursais e extraconcursais. Leem isso com mais calma, tá bom? Leem isso com mais calma. Aí nós entramos em direito societário agora, tá? Em direito societário, o que cai bastante na prova da OAB, que eles gostam de pedir. O primeiro é o artigo 1057 do Código Civil, que vai dizer sobre a cessão de cotas. Tranquilo quando eu falo cotas? Tá? Se alguém fala, não, Caio, eu não sei, eu explico, mas tranquilo? Bacana. Bom, o que esse artigo diz? Na omissão do contrato, qual é o contrato social da empresa? Tudo bem, contrato social? Na omissão do contrato, a cessão de cotas entre os sócios é livre. O que ela quer dizer? Não existe direito de preferência. Não existe direito de preferência na lei. Na lei, entre os sócios. O contrato pode prever? Pode. O contrato pode prever o direito de preferência. Então, eu e o Douglas montamos uma sociedade e mais uma pessoa. Suponhamos ela. E aí, para eu poder vender as minhas cotas, eu posso colocar no contrato que antes de vender para o Douglas, eu tenho que oferecer para ela. Pode ter no contrato isso. E já caiu na prova da OAB o quê? Uma cláusula. Uma cláusula de preferência. E aí veio o examinador e disse, essa cláusula é válida? É válida. Tá? Aqui, pessoal, é direito privado. Tudo bem? Lê-se, autonomia das vontades. Não é direito do trabalho, é privado. Tá bom? Aqui. Então, na omissão do contrato, pode ceder suas cotas de forma livre. E para terceiro? Para terceiro, pode também? Pode. Pode também para terceiro. Desde que não haja oposição de mais de um quarto do contrato de uma pessoa que detém mais de um quarto do contrato social, de cotas. Tudo bem? Então, entre terceiros, eu quero vender minhas cotas para terceiro. O cara que já não está mais aqui, ele não está na nossa sociedade. Posso vender? Posso, mas se alguém que tiver mais que 25%, um quarto, tá? 25%, se ele tiver 25,01, ele pode falar, não quero que entra. E aí, Caio, e aí o cara não entra. Tudo bem?
E se ele tiver menos, Caio? Ora, letra de lei. Se ele tiver menos, se ele falar, não entra, você dá banana para ele, ele entra. Porque ele não tem mais de 1/4. Legal? Tranquilo? Então, sessão de cotas, 1057. Essa sessão só vai ter eficácia quando, pessoal? Com o registro, com a averbação no registro público de empresas mercantis, ou no cartório. Tudo bem? Você dá publicidade para a pessoa, para os terceiros. Você dá publicidade para eventuais credores, enfim. Tudo bem? Então só terá eficácia perante terceiro e perante a sociedade após averbado no registro público de empresas mercantis. Tranquilo? Falei tranquilo, aí a pessoa, daqui a gente vê tudo, né? Tranquilo, aí eu pensei que a pessoa fez sim, mas não, ela fez assim, cara, dormindo, tadinha. Tadinha. É normal, eu já estou acostumado, eu já estou acostumado. 1053. Importantíssimo, meus amigos. O 1052, a sociedade limitada começa no 1052, vai até o 1087, lá no 1052 ela vai dizer: a sociedade de responsabilidade limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada às suas cotas, salvo até a integralização do contrato social, onde a responsabilidade será solidária. Tranquilo, né? Tudo bem, esse daí é legal, mas o 1053 é melhor ainda. O 1053 vai dizer a omissão do contrato. Então tem uma lacuna. Não tem lei que vai definir esse problema, que vai nos ajudar, vai orientar esse problema. Uma lacuna. Na omissão do contrato, será regido subsidiariamente pelas regras da sociedade simples. Tudo bem? 982 seguintes. Ok? Então, na omissão, isso cobra literal 1053. Então, é legal vocês saberem. De forma literal. Ou de forma supletiva. A lei das SA, que é a lei 640476, LSA, lei Sociedade Anônima. De forma supletiva, mas tem que estar previsto no contrato. Tudo bem? Se não tiver previsto no contrato social, vai reger por qual norma? Sociedade simples. Para ser regida pela 640476, vai ter que estar no contrato social, de forma expressa, conforme preconiza o artigo 1053. Legal? Tranquilo até aqui? Fácil? Melhor que direito do trabalho? Empata? Empata. Foi melhor, né? Foi melhor, né, cara? Pelo menos o professor esse aqui você consegue enxergar, né? O Felipe fica aqui escondidinho, né? Não, eu sei. Meus amigos, contrato de arrendamento mercantil. A OAB em Direito Empresarial tem cobrado bastante contrato. Mercantil, contrato comercial, ok? Este aqui é o famigerado leasing, arrendamento mercantil. Aqui, ó, regido pela resolução do Bacen, tá bom? Então, se vocês quiserem dar uma lida lá, domingão, depois do almoço, fazer o quê? Ler o Bacen, a resolução do Bacen. Tá? Bem legal. O que cai disso daqui? O que pode cair na prova? Bom, opções. O cara vai lá, vou colocar o cenário aqui. Leasing, como que funciona? A instituição financeira vai lá, compra o bem para o cara, vai ficar no nome da instituição, então ela vai ficar com a propriedade resolúvel, tudo bem? E o cidadão, o arrendatário, vai ficar com a posse. Bacana até aqui, né? Legal. Efetuado o pagamento do contrato inteiro, o que vai acontecer? O que ele pode fazer? Quais são as opções? Ele pode devolver o bem ao arrendador, pode devolver o bem à instituição financeira, tudo bem? Ou então ele pode renovar esse contrato, continuar pagando, pegar, entendeu? Mais um. Ou então, que é mais comum, acontece na prática, exerce a opção de compra. Então, paguei o contrato de leasing, exerço a opção de compra, transfiro esse bem para o meu nome, ok? Tranquilo? Arrendamento aqui, essa parte, as opções, ok? O que pode cair? Arrendamento mercantil, o objeto social dele tem que ser específico, de arrendamento, tudo bem? Não pode ser um objeto aleatório e você, vou agora praticar arrendamento. Não, tem que ser objeto específico, próprio e típica de instituição financeira. Tá, gente? Você não vai ver igreja fazendo arrendamento mercantil dentro da lei. Tá bom? Súmula 293. Valor residual. Isso aqui é importantíssimo, garantido.
Importantíssimo vocês anotarem isso daqui, a súmula 293. A antecipação, o que acontece? O que é comumente feito na prática? Esse valor residual garantido, eles diluem nas parcelas. Então, você vai pagando parcialmente, parceladamente. Antigamente, você pagava no final do contrato, Oswaldo? No início do contrato? Tá. Antigamente, era um único pagamento, hoje dilui. Então, eles entendem, o valor antecipado desse valor não descaracteriza o que, gente? O contrato de arrendamento. Súmula 293. Súmula 293. Tô acabando que esse cara de ética aqui promete, tá? Esse aqui, o Gustavo, ele promete. Franquia. Franquia. Quais são as principais informações sobre o contrato de franquia? Oi? Primeiro, vamos entender, vamos materializar o conceito. Cede o direito de uso de marca ou patente. Então, o franqueador ele vai normalmente vai ceder o uso de marca ou patente associada a uma distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de qualquer produto ou serviço. Bacana? Tranquilo? Não tem vínculo empregatício. O que eu estou querendo dizer aqui? Não lembrem do Felipe aqui, gente. Em momento nenhum lembra dele, mas aqui, ó, aqui muito menos. Sem vínculo empregatício ou subordinação. Não existe isso. Tudo bem? No contrato de franquia. Então, na prova, para falar, o franqueado é subordinado. Na prática gente, porque a gente amarra bem o contrato, né, Gustavo? Franqueador, né? Depende. Mas, assim, a lei não tem vínculo empregatício, nem de subordinação. Legal? Outra, a franqueada possui personalidade jurídica própria, gente. O que eu quero dizer com este negócio, com esta bagaça aqui, ó? Se o franqueador falir, a franqueada não fale. São personalidades jurídicas distintas. Tudo bem? Lógico que se o franqueador falir, o nome vai para o saco e o cara vai falir, mas não por assunção, digamos assim. Ele vai falir porque vai jogar o nome no lixo. Aí já é lei do mercado mesmo. Tudo bem? Então tá aqui, falência. E o COF? O que é o COF? COF é circular de oferta de franquia. Este documento é obrigatório. Obrigatório. Quem que tem que fazer essa circular? O franqueador. Então, o franqueador, quando ele cria a sua franquia, ele tem que entregar ao franqueado essa circular. O que vai ter nessa circular, Caio? Vai ter o quadro societário do franqueador, vai ter a forma como que ele vai poder analisar o balanço do franqueador, por exemplo. Entendeu? Então, vai ter informações que vai gerir a relação entre o franqueador e o franqueado. Tudo bem, gente? Bacana? Para finalizar, a alienação fiduciária, que é diferente de arrendamento mercantil, que é diferente de franquia. Né? Caramba, que bosta, tá acabando, gente. Tá acabando o direito empresarial. Ética é mais legal mesmo. Alienação fiduciária. Primeiro, é diferente do arrendamento mercantil. A instituição, o arrendador, o alienante, desculpem, ele vai entregar o bem, ok? A posse do bem, vai passar a propriedade, só que vai ter uma observação dizendo que isso está alienado, ele fica com o bem em garantia até o pagamento dele. Tudo bem? Notem, pessoal, arrendamento mercantil, o arrendador fica com a propriedade irresolúvel. Então vamos colocar isso daqui, vamos materializar essa bagaça. Documento de carro. O documento de carro que é leasing, arrendamento mercantil, aqui o documento vai estar no nome da instituição financeira. Bacana? Quando ele pagar tudo, ele pode exercer aquelas opções. Se for um contrato de alienação fiduciária, o nome no documento do carro vai estar no nome do Caio. Só que embaixo vai ter uma observação dizendo que ele está alienado. Isso quer dizer que ele está em garantia. Se eu não efetuar o pagamento, busque apreensão. Bacana? Legal? O que eu quero que vocês anotem. Súmula 28 do STJ. Súmula 28 do STJ. Alienação fiduciária pode ter por objeto que já integra o patrimônio do devedor. O que eu estou querendo dizer? O carro já é meu, ok? Só que eu estou precisando de um capital de giro, estou precisando de dinheiro. O que eu faço? Eu vou lá na instituição e falo assim, presta um dinheiro, eu te dou o carro de garantia. Aí ela vai lá, o carro já é meu. Tudo bem? Qual que é o nome disso? Leasing back. Ok? 26. Do imóvel. Imóvel.
É diferente, tá, gente? Quando na alienação fiduciária, a recuperação do bem de imóvel e imóvel são distintos. E isso pode cair na prova do OAB. O artigo 26 vai dizer assim, ó, vencido e não paga parcela, consolidar-se-á a propriedade em nome do fiduciário. Tranquilo, né? Então não pagou a parcela, vai consolidar. Bem imóvel, é muito mais tranquilo. É procedimento rápido, isso daí, né? O juiz já dá busca e apreensão e liminar, não é? Imóvel é pelo cartório, gente. Imóvel é pelo cartório que funciona o processo. Então, não paguei a minha parcela da alienação do meu imóvel. O que vai acontecer? Vai ser assim também? O juiz já vai dar na liminar negativo. Tem um processinho lá no cartório, no qual o cara tem que ser notificado 15 dias para pagar. O cara sendo notificado 15 dias para pagar, eu estou querendo dizer que no contrato de alienação fiduciária, cujo objeto seja imóvel, cabe purgação da mora. Isso caiu na prova da OAB, gente. Cabe purgação da mora. No móvel não cabe purgação da mora. Quem lembra de purgação da mora? O que é purgação da mora? Você lembra? Purguei a mora, afastei a mora, paguei, acabou, não tem mais mora. Purguei a mora. Aqui não. Aqui mesmo que ele pague e quiser fazer a busca e apreensão, ele vai pegar a busca e apreensão, vender, dar o remanescente para ele e já era. Então, no imóvel cabe purgação da mora, no móvel não. Tudo bem? Tranquilo? Bom, meus amigos, para finalizar então, requisitos para você poder criar uma empresa. Requisitos para você criar uma empresa. São só 2, é fácil esse, só 2. Bem rapidinho, tá? Capacidade, aquela capacidade do Código Civil, artigo 3º e 4º do Código Civil, se o cara for absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, não poderá criar uma empresa. Notem a palavra, criar uma empresa. Tudo bem? E a ausência de impedimento. A ausência de impedimento são o juiz, promotor. Se esse carinha, a prova do OAB fala de um coronel criou uma empresa. E aí, qual que é a consequência disto? Se ele é impedido legalmente, a responsabilidade dele é ilimitada, ele responde pessoalmente pelas dívidas da empresa. Tudo bem? Então eu quero dizer para vocês que aqueles que são legalmente impedidos, caso venha a ter atos de empresário, criar uma empresa, criei uma sociedade limitada. Não terá essa responsabilidade limitada, vai ser ilimitada. Bacana? Legal? Sobre a capacidade pessoal. O incapaz, Caio, o incapaz pode criar uma empresa, meus amigos, ele pode continuar a empresa e não iniciar a empresa. Tudo bem? Aí sempre tem aquele que fala assim, mas e o emancipado? Ele pode estar emancipado, ele já é capaz. Então ele cria capacidade, ele não é incapaz. Entendeu? Então o incapaz, ele pode continuar a empresa. Em quais hipóteses, amigos? Incapacidade superveniente. Então suponhamos que eu caio. De tanto dar aula, fico louco da cabeça, esquizofrênico, e tenho minha empresinha e fico incapaz superveniente. Vou ter que nomear um curador para poder tocar a empresa para mim. Ou então em caso de herança. Em caso de herança, os pais morreram, tem um filhinho. Só que em ambos os casos, depende de autorização judicial. Ok? Ok? Última informação do direito empresarial, gente. Ele não pode iniciar a empresa, criar a empresa, ele continua incapaz, tudo bem? O menor pode ser sócio de empresa? Que é diferente. Ser sócio não é ser empresário. Isso. Ele será, lógico, todos usados, assistido ou representado, mas desde que ele não seja administrador. Desde que ele não seja administrador. Então, o menor pode ser, para finalizar, pode ser sócio? Pode. Mas ele pode criar uma empresa? Não. Ele só pode, o que, Caio? Continuar a empresa. E quais hipóteses? Incapacidade superveniente e herança. Tudo bem, meus amigos? Eu agradeço vocês do fundo do coração, desejo vocês uma ótima prova, cada um de vocês. Tudo bem? Entrem em contato comigo sempre que vocês haverem necessidade. Caio, eu sei que é uma matéria que é abstrata demais, então tem uma dificuldade bem demasiada. Vocês entrem em contato comigo direto, que eu respondo vocês, tá bom? Não se hesitem, tá bom? Fiquem com Deus e obrigado pela atenção de vocês.